São Paulo, ele é um judeu da diáspora. E por ser um judeu da diáspora, falar a língua grega, ter uma cultura diferente daquela da Judéia, um pouco mais ampla, ele não só abre a perspectiva da igreja e da salvação de Jesus para o mundo inteiro, conforme era o desejo do próprio Cristo, um cálice que é derramado para todos, um sangue, um corpo que é dado para todos. É assim que nós vislumbramos aquilo que São Paulo quer nos falar na primeira carta aos Coríntios, falando de uma dualidade bastante importante na vida cristã e na qual a gente deve dar muita atenção. A nossa natureza carnal diante da natureza espiritual que recebemos por ocasião do nosso batismo. Essa realidade é de fato a realidade que tange inclusive a nossa cultura. Desde pequeno, a gente de algum modo vê os desenhinhos lá, com o diabinho soprando uma coisa de um lado, o anjinho dizendo uma coisa de outro, para de algum modo lúdico dessa forma e cultural, nos ensinar que existem essas duas forças em nós. Santo Agostinho dá uma solução, como se existissem em nós dois animais absolutamente ferozes, um que trabalha para o nosso bem, outro que trabalha para o nosso mal. Não podemos matar de maneira nenhuma esses animais. Então a melhor maneira de preservar a nossa saúde física e espiritual, vai dizer Santo Agostinho, é não alimentando aquele que pode nos morder, aquele que pode nos devorar, aquele que faz mal para a gente, e alimentando o bom que nos protege. Na verdade, essa dualidade entre a carne, que nesse caso é a carne que putrefa, diante do Espírito que dá vida, é a realidade que cada um de nós se solidifica na existência cristã. Nós sempre estamos dispostos a amar mais, a vivenciar mais, mas quando pisam ou apertam o botão certinho na gente, a gente age como animal, a gente age bravio. Eu gosto de uma comparação da vida cristã que eu usava na catequese, quando fui catequista, comecei aos 11 anos e fui catequista até os 23, até entrar no seminário. Eu sempre fiz essa experiência com os meus catequizandos, que na sua maioria foram de crisma, dizendo assim: Deus muda a nossa natureza, e é disso que Ele fala, porque se Ele não mudar a nossa natureza, o nosso gênio, aquilo que a gente tem, nós vamos continuar brigando com os outros, nós vamos continuar nos separando dos outros, nós vamos continuar odiando o outro, porque essa é a nossa natureza. Não que ela foi marcada pelo pecado só, não, é porque ela é limitada no amor, ela é limitada no bem, e portanto ela tende ao mal. E eu pedia para que eles me descrevessem um urubu. E talvez a gente pudesse também, até quem está em casa, descrever para si mesmo o que é urubu. Urubu é um animal que voa alto. Mas ele voa alto diferente da águia. Ele voa alto para espreitar as carniças. E ele desce com calma, porque ele quer ver o ambiente, e ele se ambienta com a podridão, ele se ambienta com o que é fético, ele gosta de alimentar-se de vísceras que já começaram a putrefar, e é assim que a gente vê quando passa numa estrada, um bando lá de urubus, carniceiros, porque essa é a missão deles, brigando entre si por um pedaço de carne, matando-se a si mesmo, porque
a maneira deles preservar a própria vida é seguir esta natureza de autodefesa. Não me interessa se o urubu que está do meu lado é meu irmão. Interessa que eu tenho que comer. Interessa que eu tenho que me satisfazer. E essa natureza de urubu é muito própria hoje. Quando a gente vê o individualismo, quando a gente vê essa propensão aos impulsos naturais, quando a gente vê a gente se autodestruindo, até mesmo como terra. E tem gente que ainda que acha que isso é invenção do Papa. Quando o que, por exemplo, nós estamos assistindo aqui, praticamente nunca aconteceu na nossa região, que chegou mais perto, chegou há alguns dias atrás, em 1968, se eu não me engano, a secura, tudo que a gente está passando por aqui. Que é uma região aqui no noroeste do estado de São Paulo, e você deve ter visto as notícias aí na grande mídia, das queimadas, até chegando nas cidades e tudo isso. Tudo fruto da ambição humana, da devastação, da urubu-observação que o homem faz a respeito do que está fora de si mesmo e que não preocupa e não cuida. Quando nós somos lavados em Cristo, ou seja, nós nos tornamos uma nova criatura, nós deixamos de ser urubu. Porque a gente tem que mudar os nossos sentidos. Nós fomos transformados, sei lá, talvez num dos animaizinhos que existam, um inseto mais bonito em toda a natureza, mais frágil, mais inocente, apenas a gente incomodá-lo demais, e que fornece o fruto mais doce de toda a natureza, que é, por exemplo, a abelha. Uma abelha que morre pela sua comunidade, uma abelha que voa para extrair o melhor. Ela não extrai as vísceras, mas ela extrai sim o melhor da planta, porque a planta, a flor, prepara para ela o néctar, não porque a flor precisa preparar o néctar, mas porque sabe que ao receber a visita da abelha, ela vai levar nos seus pelinhos aquilo que é vida e que diferencia a vida, aquilo que é uma germinação saudável e vai polinizar outras plantas, assim com o seu amor. E vai entregar sua vida como uma boa operária, até que não exista mais. Vai oferecer a sua vida para o trabalho. Então, amados, a pergunta é, entre o urubu, que é a nossa tendência de ser, de gostar da coisa mal feita, e a abelha, eu devo ter que transformar muitos dos meus defeitos em qualidades. E aqui eu estou dando exemplo apenas de dois, uma ave e um inseto, dois animais, para que a gente acesse de modo rápido, mas o que São Paulo está dizendo isso. Amados, desde o nosso batismo, nós deixamos de ser aqueles que buscam a carniça. E passamos a ser aqueles que, como um dom de Deus, devem entregar sua vida ao trabalho do outro. E na sua pior situação, mesmo quando o outro lhe dá a seiva, eu dou e eu entrego muito mais para o outro. Se eu tiro o néctar de uma flor, eu devolvo a multiplicidade de uma fecundação que essa flor recebe, de uma germinação que ela recebe com qualidade, com diferenciação. E assim nós temos que viver a vida para isso. E eu pergunto, hoje, eu, Márcio Tadeu, pareço mais com um urubu nas minhas atitudes ou com uma abelha? Porque às vezes eu pareço com abelha, mas vou lá, roubo a seiva, mas não polinizo.
Às vezes eu fico esperando aquele coração que você fala, você viu? Coração de urubu. Você viu o que eu falei? Coração de urubu. Você viu que ia ter carniça? Coração de urubu. Eu sou aquele que na vida comunitária age como se o outro estivesse roubando as minhas vísceras e portanto eu ajo com agressividade? Ou sou aquele que, como uma abelha, estou tão treinado na missão de vivermos juntos, que a minha vida colabora para a outra, como a outra vida colabora para a minha. Jesus, ele está diante da cura dos males da humanidade. Mas esses males só são curados em todas as dimensões, inclusive nas doenças, quando de fato nós descobrimos que para viver em Cristo, uma vida no Espírito, é que Ele morreu por cada um de nós. E é o que fazemos com aquilo que nós recebemos, porque muitas vezes a gente recebe carniça em vez de seiva, mas se a gente entregar mel, aí é que vai ser de fato a prova de que a gente não entrega aquilo que recebe, mas transforma a carniça da vida na doçura do mel, assim como Ele fez na cruz, transformando a dor do seu sofrimento no alívio da nossa salvação. E é essa a nossa missão, simples, clara, como a luz do dia. Mas ainda a gente continua doente, e por isso todos os dias a gente deve pedir ao Senhor, levanta-nos, Senhor, cura nossos afetos, cura nossos sentidos, para que de fato, tudo aquilo que recebemos como carne que putrefa, possamos entregar como vitória, como Tu fizeste na cruz, como vitória, como mel, como doçura, como vida, em vez de morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.